Fala pessoal, beleza? Bom, vídeo de hoje vou falar sobre Price Action, pessoal, aula exclusiva sobre Price, direto ao ponto como sempre, né? E eu acredito que pode agregar bastante na leitura, né, de vocês. Já vou pedir para vocês se inscreverem, deixar o like, como de costume, tá? E já fazia um tempo assim, né, que eu não trazia, né, algo falando sobre Price Action, né, assim, específico. As minhas aulas, ultimamente, elas têm sido focadas em alguns pontos, tá? E aqui o Price Action é composto pela soma de tudo que eu já venho falando, né? Então, eu quero fazer uma resumida, né, sobre movimentação do preço, estruturas e tudo mais, para chegar numa abordagem simplista, que é isso que hoje eu viso, né, no meu trabalho. Hoje eu opero 100% assim de uma maneira simplificada. Eu vejo que hoje o Price Action em si, ele tem sido muito complicado, a abordagem dele, né? Diversas teorias que levam ao mesmo lugar, só que assim, teorias complexas. E aí eu vejo muita gente perdida. Pô, o que é isso? Ah, que nome é esse? Ah, o que é o padrão tal, padrão isso? Sendo que na verdade, pessoal, Price Action nada mais é do que entender o comportamento do preço. Atribuir nome a isso não vai te ajudar a nada. Se você entende o que é esse movimento aqui, o que quer dizer esse movimento, o mercado fazendo topos mais altos, fundos mais altos, você não precisa saber se é um pivô. Ah, rompeu o pivô, vai fazer isso na cabeça do pivô, isso, aquilo, outro. Eu vejo que a galera complica muito, tá? E ser complicado, para alguns é bom, né? Tem pessoas que gostam da coisa mais complexa. Só que assim, para mim eu não vejo necessidade, tá? E quando a gente fala sobre price action, pessoal, é entender, como eu falei para vocês, o comportamento, ou seja, o porquê o mercado sobe ou desce, né, ou anda de lado. E o price action muitas vezes ele vai nos dar a resposta para os movimentos, né? O porquê o mercado está subindo, o porquê o mercado está caindo, o porquê o mercado está de lado, né? E eu entender isso, eu consigo, como eu já gravei vídeos aqui para vocês, fazer expectativas, né, sobre os movimentos futuros. E uma coisa muito importante, e assim, se não a mais importante para o price action, né, são suportes e resistências. E eu vejo que às vezes é uma coisa que a galera não dá muita atenção para isso. Por quê? A mágica, vamos dizer assim, ela acontece nesses pontos, dentro de suportes ou de resistências. Porque o que é um suporte e o que é uma resistência, né? O suporte e uma resistência é um termo, né? Não sei, termologia, não sei se existe essa palavra, mas é um termo, tá? Que ele é utilizado no mercado financeiro. Mas se fôssemos resumir aqui para você, né? Se eu fosse resumir de uma maneira bem simples, o que significaria isso, tá? Significaria pontos de interesse, tá? Ou seja, pontos que nós tivéssemos pessoas interessadas em comprar, interessadas em vender. Por isso eu digo para vocês que a mágica acontece aí. Porque nada adianta, por exemplo, ou você vai estar correndo um risco desnecessário se você estiver negociando em regiões que não têm interesse comum da maioria. Porque o que você tem que entender? Você tem que entender que você é um peixinho, uma sardinha, digamos assim, né? Como muitos gostam de falar. Então, nós temos que tentar negociar nas regiões mais importantes que o mercado nos mostra. E evitar aquelas regiões onde não temos tanto interesse, porque nessas regiões onde não se tem tanto interesse, quem vai brigar pelo preço ali são os institucionais, tá? Porque quem mexe o mercado são eles, a gente não é nada, tá? As nossas ordens não faz nem cócegas no mercado, ser um contrato, 2 contratos, 10 contratos ali. Então, são esses caras institucionais. Então, a primeira coisa mais importante é o quê? Identificar suporte e resistência. Porque se você estiver trabalhando em um ponto onde você não tenha interesse, você pode, por exemplo, fazer uma compra ou fazer uma venda e ali o preço está sendo disputado e de repente o mercado dá uma pancada para cima, dá uma pancada para baixo e às vezes você não entende. Você fala, pô, mas falhou o meu padrão. Ah, mas era um pullback. Mas era isso, aquilo. Aí muita gente gosta de usar indicador também. Ah, mas era um retorno à média. Era um pullback na banda de Bollinger. Por isso eu falo para vocês. Você quer operar com indicador? Você quer utilizar médias móveis, colocar uma média aqui no seu gráfico, você quer colocar uma banda de Bollinger, beleza, mas deixa eu te falar uma coisa, se você não entender a base,
O price action de nada adianta, tá? Então, primeira coisa, entender pontos de suporte e resistência. Eu vejo, tá, muitas pessoas marcando pontos no gráfico de 5 minutos. Vou dar um exemplo, tá? Então, um dia acabou aqui, tá? E aí a pessoa ela vem marcar. Ela marca aqui, ó, a resistência, aí ela vem aqui, marca o suporte, resistência, suporte. Eu, pessoal, já faço um pouco diferente. Eu gosto de pegar tempos gráficos maiores. Eu gosto de avaliar como que tá no gráfico diário, tá? Ver os pontos de parada. Porque aqui nós temos pontos muito fortes também. Por exemplo, o mercado, quando ele chega numa região como esse fundo aqui, é bem provável que ele vá brigar muito. É uma região muito forte do diário, nesse topo. Esses fundos aqui, olha aqui um exemplo para vocês, ó. Olha esse fundo aqui, tá? Ele havia sido rompido. Olha quando o mercado faz um pullback nele. Olha como tem rejeição aqui. Você não vai avaliar isso aqui só para você operar swing trade, position trade, prazos maiores, mas sim para o day trade também. Porque esses pontos eles são muito relevantes também nas operações intradiárias. Então eu gosto de utilizar diário, eu gosto de utilizar gráfico de 4 horas, tá? Até chegar nos 5 minutos. Muitas pessoas falam, cara, eu gosto de marcar só nos 5 minutos. Porque senão me confundo. Qual que é o problema de você marcar só no 5? Você pode ficar com ponto cego no seu gráfico. Eu vou dar um exemplo aqui básico para vocês. Eu vou marcar, por exemplo, essa resistência aqui, ó, do gráfico diário. Vamos jogar nos 5 minutos. Olha onde ficou esse ponto. Ficou num lugar meio aleatório. Você não concorda? Pô, ficou no meio, o preço rompeu aqui, depois ele vai lá em cima, volta, ali não respeitou também, ó, ficou brigando. A pessoa fala, pô, tá num lugar aleatório, mas é aí que a pessoa se engana, tá? Porque como são gráficos temporais de períodos maiores, essa região aqui, quando o preço chegar nela, tende a ter briga. E assim, primeira coisa, nós entendemos o que são pontos de suporte e resistência, que são pontos de interesse. Outro erro, e aqui eu quero simplificar tudo para vocês, tentar passar assim, a coisa mais simples possível. Outro erro que a pessoa comete é o quê? Pensar que porque o preço está chegando numa região de interesse, num suporte ou numa resistência, ele tem que cair ou ele tem que subir. Um exemplo, eu tenho um suporte aqui marcado. Pô, o mercado bateu aqui, ele tem que subir, é um suporte. O mercado precisa subir. Aí a pessoa vem e me mete uma compra aqui. Não, comprei porque é um suporte. Só que aí ela está esquecendo de uma parte muito importante e tão importante quanto suporte e resistência, que é o quê? Movimentação, entender contexto, movimentação do preço. Eu já falei e repito isso toda aula. Numa tendência de baixa, o que vocês acham que é mais interessante? Eu ficar procurando por suportes que eu tenha demarcado no meu gráfico ou eu ficar procurando por resistências que eu tenha demarcado no meu gráfico para tentar trabalhar favorável ao movimento? Pessoal, aqui eu vou tentar ser o mais simples possível, não vou usar termos complexos, né, palavras bonitas para querer impressionar vocês, porque eu não quero, né, impressionar ninguém com palavras. Eu quero que as pessoas entendam o que eu estou propondo a fazer aqui. De nada adianta eu gravar um vídeo falando bonito, né, como eu vejo muitas pessoas fazendo, gravando termos bonitos, né? Perna de impulsão, perna de correção, pivô, isso, aquilo outro, sendo que na verdade o que você precisa é conseguir compilar tudo e jogar na prática. Então é bem simples mesmo e direto, tá? Então o que eu tenho que focar enquanto eu estou no movimento de baixa, por exemplo? Eu tenho que procurar por pontos de resistência, tá? E esses pontos de resistência, quais são esses, Arthur? Os pontos de interesse são os dos gráficos maiores, do próprio 5 minutos. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o mercado estivesse continuando esse dia aqui, o mercado não fechou. Imagina que ele está continuando. Nós já temos aqui uma tendência pré-definida. Muito simples de ver isso. Ó, nós já temos uma tendência clara aqui, pessoal. O mercado está o quê? Comprador, altista. Aí vamos supor que eu tivesse resistências aqui, ó. Um exemplo. Eu tenho essa resistência aqui, tenho essa resistência aqui. O mercado está rompendo aqui, ó. Rompendo, bateu aqui nesse topo, vou vender, vou meter venda porque é resistência. Não, a lógica é o que? Tente seguir o movimento, porque observa o padrão anterior, todos os topos que nós tínhamos, todos os pontos de resistências, o mercado rompeu, porque a tendência é altista, o mercado está direcional na alta. Qual que é a lógica desse cenário aqui? Eu buscar por pontos de compra. Pessoal, entendam uma coisa, se você está no início, tá? Se você assim ainda não tem conhecimento, tá começando, tá sem resultado, se você quer uma dica que pode te ajudar muito, tente trabalhar a favor da tendência.
Tá? A partir do momento que você, mais para frente, quando você dominar a leitura gráfica, que você souber realmente, né, os pontos de parada, a movimentação do preço a fundo mesmo, aí você busca trabalhar contra ela, né, nos movimentos, por exemplo, onde o mercado está querendo quebrar uma estrutura, onde ele está falhando um topo, falhando um fundo, mas de início vai a favor da tendência. Por quê? Você só vai ter vantagem. Primeiro, os movimentos são sempre maiores. Ó, pega um movimento de correção aqui, pega o movimento da tendência. Movimento de correção, movimento da tendência. Olha a diferença. Olha a correção, olha a tendência. Correção, tendência. Olha como os movimentos de tendência são muito maiores. Eu até na última aula, né, dei um exemplo aqui, um trade que rolou, né, na sexta-feira. E nós não sabíamos assim que seria um dia altista, mas numa consolidação, quando o mercado ele testa fundo, o objetivo é buscar máximo, e se ele testa máximo, o objetivo é buscar mínimo. Olha como ele chega nessa região de fundo, e aí, de novo, região de interesse. Nós sabemos, nós estávamos num suporte, e aí uma outra coisa que eu quero agora já abordar para vocês, e que vocês comecem, né, a olhar no gráfico. Os candles indicam muita coisa pra gente, pessoal. O candle não é uma mera barrinha. Tem gente que acha que são barrinhas. Ah, uma barrinha de alta, uma barrinha de baixa. Mas não, ele conta uma história. Eu costumo falar que um candlestick, ele tá te contando alguma coisa. O que é o candlestick, pessoal? É uma representação gráfica das negociações que estão acontecendo. Por exemplo, a pessoa que ela opera tape rigging, o que ela está observando? Ela está observando o fluxo de ordem, entrada, compra, venda, compra, venda. E para gente que opera gráfico, isso está sendo transformado nessa representação gráfica aqui, ó, nos candlesticks. Então, muitas vezes, por exemplo, quando nós temos um candle com sombras, bastante rejeição, ó, sombra, rejeição, o que isso indica? Isso indica que ali teve um interesse. Teve uma briga, né? Teve assim uma defesa de preço. Quando nós temos, por exemplo, candles fortes com pouca sombra, aqui, nós vemos, por exemplo, que o mercado ele está forte, ele não está sentindo nada. E eu vejo muita gente também cometendo um erro de achar que, por exemplo, o mercado ele veio com uma barra forte aqui na resistência. Aí ele bate na resistência e logo depois ele começa a segurar. E a pessoa pensa assim, não, eu não vou vender porque ele veio forte. Só que aí depende do contexto. Porque às vezes o mercado ele tá vindo de uma perna de correção. Independente, pessoal, se o candle chegou forte lá, o que importa é ver depois dele. Quais são os próximos candles? Ele está mostrando rejeição, porque se você tiver favorável à tendência, entenda uma coisa, tudo coopera, tá? Para a continuação da tendência. O mercado ele pode reverter essa tendência? Pode. Mas você jamais pode ficar operando nessa hipótese de reversão, porque senão você vai ficar sempre caçando o fundo ou topo. Então, observe muito os candles. Observe as rejeições. Muitas vezes você pode observar, por exemplo, o mercado chegando numa região de suporte ou resistência sem mostrar interesse. Vou dar um exemplo aqui, ó. Observe esse candle aqui, ó, testando a mínima do dia, esse vermelho. Esse candle aqui mostra algum interesse? Nenhum, pessoal. E o que é muito provável acontecer quando o mercado chega aí? É aí que tá o erro, às vezes, de você operar só suporte e resistência. O cara vem e me mete uma compra aqui. O mercado continuar caindo aqui. E aí ele vem, rompe e continua a queda. Só que quando nós começamos a ver, por exemplo, o mercado mostrando briga, independente, mas está mostrando sombra superior, tem vendedor na região. Não entenda dessa forma. Entenda o quê? Que tem interesse ali. Os caras estão brigando, comprador e vendedor. De novo, olha o interesse comprador na região. E aí o mercado vem e faz um movimento de alta. E aí, por que eu falo para você que você tem que tomar muito cuidado para operar o price action? Porque se você pegar as coisas isoladas que eu faço aqui, você só vai tomar stop. Aí a pessoa chega, igual eu falei, aí o mercado tá lá subindo, aí ela tem uma resistência aqui, ó, aprendi com o Arthur, marquei um suporte aqui, e aí o mercado chegou ali na região, aí a pessoa fala assim, bom, chegou aqui, ó, no topo, comecei a ver muita rejeição. Bom, lembrei do Arthur aqui, falando que quando o mercado está mostrando rejeição, é porque tem interesse. Eu estou numa região de interesse, eu tenho rejeição, eu vou vender. E aí a pessoa, ela esquece totalmente o restante. O contexto. Qual que é o contexto do mercado? O contexto é comprador, altista, renovação de topo. Tá, o mercado acabou de romper o topo anterior, confirmando que ele está forte, tá? Aí ela tem uma resistência, né? Um exemplo, do gráfico diário, o preço bateu lá, ela quer vender.
Aí o que acontece? O mercado faz como fez nos movimentos anteriores, uma breve correção e continua o seu movimento de alta. E a pessoa tomei stop. Por que eu tomei stop? Porque a pessoa, ela tá usando as coisas isoladas. Se você quer ter resultado no mercado financeiro, no price action em si, pessoal, é como se fosse, eu já falei muitas vezes isso aqui, é igualzinho um quebra-cabeça. Como que é um quebra-cabeça? Um quebra-cabeça, ele tem a peça exata para você encaixar aqui, para você dar continuidade na formação, né, da imagem. A mesma coisa é o mercado financeiro. Não adianta você achar que com uma peça só você vai conseguir fechar a imagem, você vai conseguir atingir bons resultados, porque você vai ficar trabalhando muitas vezes na contramão se você utilizar apenas uma coisa. Por isso que eu bato tanto nessa tecla de contextualização, de pontos aí de parada, de gatilhos. E se você... Essa maneira que eu estou abordando aqui para vocês é uma maneira muito simples. Tem uma aula antiga aqui no canal, acho que de 40 minutos, falando sobre price action. Essa aula aqui, eu quis atualizar um pouco ela para falar sobre o que? Os movimentos que o preço faz de uma maneira simples. Todo mundo tá careca de saber que numa tendência de alta, por exemplo, um topo rompido, ele vira um suporte. Mas como eu vejo as pessoas não colocando isso em prática no dia a dia, sabe por quê? Porque aí eu vejo, por exemplo, às vezes numa pegadinha, o mercado faz muito isso. Ele querendo vir aqui e armar o tal do pivô de baixa, como muitas pessoas gostam. E aí tem gente querendo me vender aqui, em cima de um ponto de suporte, totalmente fora de um bom ponto de trade, totalmente fora de uma região de interesse. E aí o mercado simplesmente volta a seguir aquele movimento, a pessoa toma stop e não entende. Não entende por que tomou stop. Uma coisa simples, pessoal. Fundo rompido, vira o quê? Resistência. Topo rompido, vira o quê? Suporte. É simples, mas aí chega na hora e a pessoa não consegue colocar aquilo em prática. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas? E se acontece com você, você vai ter que começar a mudar isso. Obesidade intelectual. Sabe o que é isso? Vocês estudam de tudo, vai pro YouTube, estuda 1001 coisa, 1001 canal. Um fala sobre análise técnica, o outro fala sobre price action, o outro fala sobre price action com indicadores, o outro fala sobre gráfico Renko, e aí a pessoa vai ficando com a cabeça dela cheia de informação. E na hora que ela vai operar, ela não consegue colocar nada em prática. As coisas não se encontram, uma coisa começa a conflitar com a outra. E eu já falei para vocês, não precisa tipo assim, acreditar nisso que eu tô falando, vai e testifica vocês. Começa a estudar o padrão de preço, começa a entender pouca coisa sobre price action e veja se o mercado não respeita. Hoje eu tenho muitas pessoas que acompanham o canal aqui e que deixam aí nos comentários, provavelmente vocês veem também, falando que depois que começou a analisar o mercado, entender o movimento do preço, os resultados melhoraram bastante, porque antes ficava dependendo de indicador, achando que o indicador ia dar ali o ponto de entrada ou saída. E aí a pessoa, ela fica sempre naquele, nadando e morre na praia, não consegue evoluir. E às vezes a pessoa demora tempo para entender isso, o cara tá 4, 5 anos sem resultado e não vai. O negócio não anda. Então tomem muito cuidado. Não adianta. Tem gente que se auto-sabota. Daqui com 3 anos de mercado não é possível a pessoa não ter resultado. Já conheci pessoas com 7, 8 anos que estavam me chamando, falando que já estava desanimado depois de 7 anos. A pessoa está 7 anos, foi desanimada depois de 7 anos e buscar alguma ajuda. Então, não seja esse tipo de pessoa. Busque conhecimento e tente encurtar isso. Não adianta, tem aquela frase muito conhecida, não adianta fazer coisas iguais e esperar resultados diferentes, tá? Então pensem nisso. Pessoal, esse vídeo infelizmente não teve como ficar pequeno, mas eu vou começar a diminuir o tamanho dos vídeos, tá? Porque eu tenho percebido que vídeos grandes a galera não tem acompanhado muito, as visualizações têm caído um pouco, tá? Então os próximos vídeos eu vou tentar diminuir, fazer vídeos aí de no máximo até 10 minutos, tá? Para ser aquele vídeo que a pessoa consegue ver rápido, absorver o que tem para absorver, né? E não ficar presa muito tempo, tá? Então é isso, deixa o seu like, ajuda bastante, né? Divulga aí pro seu amigo também, se você tem um amigo aí que gosta de mercado financeiro e não tá tendo resultado, manda o link do canal para ele,
né? Vamos ajudar aí o canal a continuar crescendo, ajudar outras pessoas. Deixe seu comentário também se te agregar de alguma forma. E se você tem interesse de ser aluno também, link aí na descrição. Fechou, pessoal? Um abraço a todos, tamo junto. Valeu!